convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 15, o versículo de número 16. Nós temos aqui palavras do próprio Jesus, escrita pelo evangelista João, pelo apóstolo João, onde está mostrando a nós onde nós estamos, quem nós somos, o que nós fazemos. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso nessa manhã. João 15, 16, todos acharam? Diz assim o texto, a palavra de Deus: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Vamos ler mais uma vez para a gente poder compreender e guardar aquilo que o Senhor está falando no nosso coração. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem, ou seja, movimentarem, para que vocês entrem nesse movimento e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém? O contexto aqui vai falar sobre uma árvore, sobre a videira verdadeira que é Cristo. E agora ele está falando que nós somos essa árvore. Amém? Então eu quero falar um pouco nessa manhã juntamente com você, deixar o Espírito Santo inspirar-nos, deixar o Espírito Santo nos movimentar no Espírito, a respeito do seguinte tema, eu quero falar sobre maturidade, movimento e crescimento. Amém? Maturidade, movimento e crescimento. E eu quero iniciar, e você tenha essa consciência de quem você é agora no reino de Deus. Você é uma semente que foi plantada e está crescendo, está nesse processo de maturação, de crescimento, de prosperidade. Então, a maturidade, ela é simplesmente a árvore em crescimento. Vou repetir, eu quero que você guarde isso no teu coração. A maturidade é a árvore em movimento, em crescimento. Agora, se a árvore ela estiver encapsulada, ela não vai alcançar o seu mais alto nível. Amém? Todo mundo comigo aqui, entendendo? Então nós somos uma árvore, que éramos uma semente, se tornamos uma muda. A muda ela é sempre encapsulada. A muda ela é colocada em um vaso. A muda ela sempre tem algo que a envolve. E se nós não sofrermos ou não nos submetermos a esse processo de maturidade, de maturação, esse invólucro vai impedir o nosso crescimento. Então agora, se a árvore estiver encapsulada em um vaso limitado, ela não vai alcançar seu nível mais alto. E por isso essa foi a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 para o homem. Frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus ele nunca limitou o homem em seu processo de crescimento, nem de forma geográfica, nem de forma pessoal e nem espiritualmente. A vontade de Deus é que o homem se movimente, que o homem cresça, que o homem multiplique o reino de Deus sobre a terra. E agora na nova aliança, o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós somos criação de Deus, nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós andarmos por ela. Deus preparou obras de antemão para nós andarmos por elas. A
sempre o movimento do Espírito. Há sempre o movimento de Deus, a qual Ele está nos envolvendo. Por isso a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eles não estão parados, eles não estão estagnados. Há sempre o movimento do Espírito Santo, a qual nós estamos envolvidos nele. Você pode dar um glória a Deus se você está entendendo o que eu estou falando? Então, eu acho que vocês não entenderam, que ninguém deu glória a Deus. Então vamos lá, você pode dizer amém? Então, queridos, nós agora estamos compreendendo que nós somos uma árvore plantada no reino de Deus. Uma árvore em processo de maturação. Que precisamos quebrar todo o invólucro que nos trouxe até aqui. Ele foi até útil para nos trazer até aqui. Escute o que eu vou lhe dizer, preste muita atenção para você entender. Esse invólucro, esse vaso que carrega a muda, ele foi até importante até aqui. Mas esse mesmo invólucro vai impedir de você agora desfrutar de águas mais profundas e crescer e prosperar nesse processo de maturação. Então nós precisamos quebrar, se desfazer desse invólucro que nos envolve, que nos impede de continuar nesse processo de amadurecimento. É por isso que o apóstolo Paulo diz que chegou a plenitude dos tempos e nós éramos criança, agora já não somos mais como crianças, agora Deus está, pelo Espírito Santo, nos levando neste processo de maturação. Por isso, o Senhor sempre nos diz, se envolva no movimento do Espírito Santo, se envolva na causa do reino, porque isto faz parte do processo de crescimento, de maturidade. Isso faz parte do processo de crescimento no reino de Deus. Veja que uma árvore, ela não fica parada. Por que nós não podemos ficar parados? Porque nós não podemos ficar como uma muda, envolvido num vaso, por algo que nos envolve, nos limita. Porque a Bíblia diz que agora nós somos como árvores plantadas junto a ribeiro de água, que dão frutos na estação certa, as folhas não caem, e tudo quanto fizermos, prosperará. Você já não é mais uma muda envolvida num vaso. Você agora, nesse processo do Espírito Santo, nesse movimento do Espírito Santo, você agora é uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá fruto na estação certa, a folha não cai, tudo quanto você faz, prosperará. Há um crescimento, há um envolvimento. Mas pastor, uma árvore plantada, ela não está parada? Não, de forma alguma. A árvore, por estar plantada, não significa que ela está parada. E eu ia trazer um vídeo para vocês que vocês iam compreender muito o que eu estou falando, porém, eu acho que deu pane lá atrás e não vai dar para passar. Mas você ia entender através deste vídeo quem você é no reino. O que está acontecendo na tua vida no reino. Porque às vezes agora nós fomos plantados no reino de Deus e nós pensamos, mas parece que nada está acontecendo, eu não estou vendo nada, parece que nada está fluindo, parece que as coisas estão piorando, mas quando você olha para a árvore que foi plantada, você vê quem você é, o que está acontecendo na sua vida. Porque a árvore, quando plantada, sendo uma semente, desde o primeiro dia que ela foi plantada, tudo está se movimentando, ela não fica parada. Depois na sua casa você vai ter a oportunidade, eu vou colocar no grupo ali esse vídeo para você ter a oportunidade de ver, que você, como árvore plantada, ainda que na sua estação semente, desde o primeiro dia, você começa a crescer, as suas raízes começam a crescer, você a todo instante está se movimentando, você está prosperando, você está amadurecendo, você está crescendo. Então, a maturidade é esse processo de movimento, a maturidade é esse processo de crescimento que não nos deixa parado, que nos faz ser frutíferos no reino de Deus.
É por isso que o texto diz que nós não podemos recuar, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nós sempre estamos crescendo, movimentando, prosperando no reino de Deus, porque nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros. E quando você vê a árvore crescendo, cara, é magnífico esse vídeo. Depois eu vou colocar ali nas redes sociais para você ver. Você pode ir lá no meu perfil do Instagram, _Daniel_Coutinho, eu vou colocar ali o vídeo. E você vai ver esse processo da semente crescendo e se tornando uma árvore. E ela cresce para baixo nos primeiros dias. Desde o primeiro dia ela cresce, aonde alguém que tem apenas essa visão carnal e natural não consegue ver o crescimento dela. Porque ela não aparece em cima da terra. Ela está crescendo as suas raízes. E ela cresce para o lado, ela cresce para baixo, ela cresce. E ela cresce de forma assustadora, espantosa, desde o primeiro dia. Então é por isso que eu digo para você, talvez você fica olhando as circunstâncias à tua volta com os teus olhos naturais e não consegue ver o processo a qual você está envolvido, o movimento a qual você está envolvido. E quando você então fica com essa visão limitada, com esse vaso, esse invólucro à tua volta, espiritualmente falando, você pensa em desistir, você pensa em parar, você pensa em abortar. Mas quando você então consegue romper essa visão limitada que nós temos, esses pensamentos limitantes, limitados, essa visão apenas periférica, e nós conseguimos então olhar pelos olhos de Deus, com os olhos do Espírito. A Bíblia diz: aquilo que os teus olhos naturais não viram, aquilo que os teus ouvidos naturais não ouviram e nem penetrou ao teu coração, é o que o Espírito Santo tem para revelar a cada um de nós. É desta forma que Ele quer que eu e você possamos ver. E quando nós então mudamos, ou transformamos, ou deixamos ser transformados por esse processo, nós então conseguimos ver o quanto estamos crescendo. Ainda que não de forma aparente, nos primeiros dias, mas de forma profunda, onde nós podemos alcançar as profundezas das maravilhas de Deus. Amém? Então, nós estamos nesse processo. A maturidade é esse processo de movimento e crescimento que nos faz frutíferos. Não importa se você cresce para o lado, não importa se você cresce para baixo, não importa se você cresce para cima, a árvore sempre está em movimento e crescendo. Quanto mais profundidade, mais desfrute da vida dos filhos de Deus você alcança. O importante é você nunca deixar de crescer, nem um dia sequer. Nem um dia sequer você não pode desanimar. O que barra o impedimento, o que impede ou barra nós de crescermos é o invólucro. Eu queria ter aqui, poderíamos usar aquele vaso que está ali, eu não vou lá pegar, senão vai quebra ainda. Aquilo dali que nos impede de crescer. É o invólucro. Você não precisa, escute, desde o primeiro dia que você foi plantado no reino de Deus como árvore frutífera junto a ribeiros de água, desde o primeiro dia, você naturalmente está crescendo. Mas o que impede o crescimento é o invólucro. Eu não sei se você já chegou a ver aquelas mudas de planta, que tem aquele saquinho preto, que é tipo um vasinho. É aquilo. Aquilo é útil por um tempo, porque se você não fizer aquilo, você não consegue transportar geograficamente as mudas. Ouça aqui o que eu quero
trazer ao teu coração pelo Espírito Santo. Aquilo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar ao crescimento, ao frutificar, ao prosperar. Por isso, aquilo que te trouxe até aqui tem que ser destruído, desfeito. Agora, muitas pessoas, elas ficam agarradas àquilo que Deus deu a elas, quando ainda elas eram crianças. Muitas pessoas ficam agarradas àquilo que Deus deu a elas, e quando Deus estava plantando elas no reino, ou Deus estava movimentando elas geograficamente. Então muitas pessoas ficam agarradas no empreguinho que Deus deu a elas ali no início. Não, ó, Deus me deu e agora é para sempre. Não tem uma palavra que diz assim, o que Deus te deu é para sempre. Não é. O que Deus te deu de forma física, Ele tem uma temporada para existir na tua vida. Agora, aquilo que Deus te deu de forma espiritual, a causa que Deus te colocou, essa vai perdurar por toda a eternidade. Então nós devemos nos liberar de coisas e nos abraçar às causas. Ouça, preste atenção. Você precisa se libertar das coisas, mas esse carro que Deus me deu é bênção, foi Deus que me deu. Mas esse emprego que Deus me deu é bênção, foi Deus que me deu. Sim, mas é um invólucro, é só por um período de tempo. Você precisa largar. Eu estou falando isso porque esse é o processo do reino de Deus. Você precisa largar as coisas temporais e se abraçar aquilo que é eterno, as causas eternas. Então muitas pessoas, elas ficam barradas por aquilo que é limitante. Repito, às vezes elas ficam agarradas por um empreguinho e Deus está liberando palavra. Filho, eu quero fazer de você isso. Filho, eu quero te mostrar um novo caminho. Filho, eu quero que você empreenda. Filho, eu quero fazer você prosperar. Mas aí você fica agarrado naquilo que Deus te deu lá para o início. Muitas pessoas precisam se movimentar de forma geográfica. Porque o crescimento de Deus, ele é de forma geográfica, ele é de forma pessoal e de forma espiritual. Eu nunca havia saído de uma cidade até os meus 20 e poucos anos, eu nunca havia saído da cidade de Jacupiranga, interior de São Paulo. Uma terra muito boa, eu achava que o mundo era aquilo dali. Ali eu tinha um rio que eu gostava, ali eu tinha amigos, ali eu tinha campo para jogar bola, quadra de graça, aqui tudo você tem que pagar. Então aquela vida era a melhor que eu conhecia até ali. Até que Deus me mostrou uma causa, estampou ela diante de mim e disse, e aí? Ali eu já tinha um negócio, ali eu já tinha um carro, ali eu já ganhava um bom salário. Dava para mim viver, comprar aquilo que a maioria dos seres humanos pensa, né? Que a gente veio a essa terra para adquirir uma casinha, um carrinho, pagar as nossas continhas e se aposentar e viver assim. Era isso que eu pensava. Até que um dia o Espírito Santo veio e me apresentou uma causa eterna. E ele disse, e aí? Você vai ficar envolvido por esse invólucro, por esse vaso, ou você vai deixar a árvore que já está dentro de ti crescer? A Bíblia é clara, ela diz que o semeador saiu a semear, ele semeou a semente. O que é a semente? É a semente do reino de Deus. E aonde caiu essa semente? Dentro de nós. E essa semente do reino de Deus, ela não é uma semente doentia, infrutífera, estéril. Essa semente do reino de Deus, ela prospera, ela cresce, ela dá frutos. Mas essa mesma parábola diz que a parte da semente caiu, na onde? À beira do caminho. O que significa a beira do caminho? São aqueles que ouviram,
Mas essa semente, ela não teve nem a oportunidade de vingar. Ela já morreu nos primeiros dias. Agora, a segunda semente, ela caiu em terreno com pedras, pedregoso. O que são essas pedras? Diz a parábola que são aquelas pessoas que recebem a semente do reino com alegria, mas vindo as provações, tribulações, elas dizem: ah, não, foi bom enquanto durou, mas tchau para você. Eu pensei que era apenas a parte boa. Vou abortar o processo. Eu quero ser apenas um vasinho de enfeite na casa de alguém. Amém? Eu não quero ser essa pessoa. Eu não vim a essa terra para ser um vaso de enfeite. Eu não vim a essa terra para apenas ficar submisso ao processo que o mundo ditou, à forma do mundo. É simplesmente isso, é a forma do mundo. Qual é a forma do mundo? É te colocar dentro de um vaso para que você seja bonitinho e belinho. E as pessoas chegam até você e digam: oh, que bonitinho. Guti, guti, guti. Esse não somos nós. Não somos nós. Não somos vasos de enfeite. A outra semente, ela caiu entre os espinhos. Qual é? Os espinhos, é aquela pessoa que a semente vingou, a árvore cresceu, porém os espinhos a sufocaram, e ela não deu fruto. Ela até sofreu parte do processo, mas ela não deu fruto. Por que ela não deu fruto? Eu vou explicar. A parábola diz: por causa das preocupações da vida, por causa das riquezas, por causa das preocupações com as riquezas, por causa de, mas eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que manter isso, eu tenho que fazer aquilo, não dá, se eu parar, se eu quebrar o invólucro, eu vou sucumbir. Preocupações, opressões que o mundo nos impõe para impedir que essa semente que está dentro de nós cresça, amadureça, frutifique e multiplique. E nós aceitamos isso. Nós pensamos que Jesus nos chamou para ser bonitinho, um vasinho bonitinho no altar. Um vaso de enfeite. Não, meu querido, nós precisamos permitir que esse processo continue. Nós precisamos permitir que esse processo continue. Então você não pode parar nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Você tem que continuar, perseverar, dizer para o Espírito, fazer com coragem e convicção a seguinte oração: Senhor, quebra o vaso logo. Meu amado, não sei se você entende aquela mensagem daquela mulher Maria, quando chegou diante de Jesus e pegou aquele vaso de alabastro que ela estava retendo, porque ela pensava: não, isso é tudo que eu tenho. Olha só o que é um invólucro, o que é um vaso. Não, isso daqui é tudo que eu tenho. Não, esse empreguinho aqui é tudo que eu tenho. Não, esse carrinho aqui é tudo que eu tenho. Pessoas se agarram a coisas. Sabe, a pessoa: não, esse é o carrinho que eu tenho, esse carrinho aqui já tem 30 anos. Eu cuido dele, é a minha relíquia. Isso não funciona no reino, querido. Não funciona, vai fazer você ficar estagnado no processo. Vai fazer você ficar parado no processo. Esse processo, ele não vai acabar nessa terra.
Você tem que desapegar de tudo. Como eu disse, voltando lá, eu tinha lá um negócio, eu tinha lá, já recebia um bom dinheiro, eu poderia ficar lá com o carro, com o meu negócio, adquirir uma casa. E Deus então me mostrou a causa do reino, o processo a qual Ele queria me inserir. E eu definitivamente, meus irmãos, o Espírito Santo falou, entrega tudo. E eu definitivamente cheguei um dia, peguei a chave do negócio que eu tinha, do carro que eu tinha, e falei para o meu irmão, mano, isso aqui agora é teu, assume o negócio, porque Deus está me chamando para uma causa maior. E eu abri mão de tudo. Pensa que não é fácil. E eu estou falando literalmente, deixa eu achar uma expressão aqui para você não. Você vai no início definitivamente se estourar. De fato, você vai se estourar. Planta uma semente, depois eu vou pôr o vídeo lá nas minhas redes sociais, você vai ver. Você vai se estourar, se explodir. Porque a semente precisa sofrer esse processo. Você vai se explodir. Aquilo que era aquela sementinha bonitinha vai ficar toda feia, vai se deteriorar, vai se desencapsular, vai se estourar, vai se explodir. E quando você olhar com os seus olhos naturais para tudo aquilo, você vai falar, que monstro feio isso se tornou. Vai, e esse é o processo. Eu fiquei cerca de 2 anos. Chegou no primeiro ano, eu já não aguentava mais a sofrer aquele processo. Qual que era o processo? O Espírito Santo falou, o processo agora, o momento que você está vivendo é, larga tudo, e eu quero você em oração, lendo a Bíblia e se consagrando na minha presença. Você aprender a ouvir minha voz, você aprender a minha palavra, você aprender os princípios, você aprender quem de fato você é e qual a missão que eu te dei. E aonde eu estou te plantando. E eu entrei nesse processo. Os primeiros meses é coisa maravilhosa. Oh Deus, você começa a ouvir Deus. Deus começa a te usar. E dons, e maravilha. E você vai para monte. E como o pessoal fala, e lá no monte você vê a glória de Deus. E tal. E você quer, e você. Aí chega aos 6 primeiros meses, você fala, e aí Deus? E agora, Senhor? Continua. 8 meses. E agora, Senhor? Continua. 10 meses, você começa aí a olhar para o lado, aí você vê um prosperando, você vê outro adquirindo isso, você vê o outro. Fala, e aí Deus, e a minha hora? Continua no processo. 1 ano e meio eu já não estava aguentando mais. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, Deus, não aguento mais. E sabe que Deus permite? Ouça, Deus sempre vai permitir que as tentações cheguem diante de você. E quando eu falo tentações, não é um diabo de chifre, não é coisas ruins, é coisas boas. Por exemplo, vai alguém bater na tua porta e dizer, ei, eu tenho algo para você, eu tenho um emprego para você. E as pessoas quando ouvem isso já falam, é a resposta, eu estava aqui orando. Ah, que geração que nós estamos vivendo, que fica pedindo a Deus um empreguinho. Ô geração que não entendeu quem é. Geração que fica pedindo um carrinho, geração que não entendeu quem é. Geração que fica pedindo coisas que não entendeu quem é. E eu lá, então é de Deus. Não, vai lá, o gerente do lugar foi lá na minha casa buscar para eu. E aí, mas já tem que ir amanhã. Eu falei, e aí Deus? E Deus não respondeu, eu vou mesmo assim. Entrei lá, 1 mês. Só provação, 2 meses, já não aguentava mais lá trabalhar. Aí esse emprego aí era dentro de um ônibus. Aí um dia entrou uma senhorinha, sabe aquelas do reteté que fala por aí? Ela olhou na minha cara, não me conhecia. Teu lugar não é aqui. Deus não mandou você fazer isso, é para você ir orar e jejuar e ler Bíblia. 3 meses eu aturei ali e vazei.
E vai lá nós de novo, oh Deus, tá bom, é isso que o senhor quer? Tá bom. Me entreguei por completo. Quase 3 anos, querido, ali. Só orava, jejuava e lia a Bíblia. Igreja e casa. Dia, noite, madrugada. Eu não estou falando que o teu processo é idêntico ao meu. Mas eu estou falando que se você não abrir a mão de coisas, você não vai crescer. Você não vai amadurecer no processo do reino. Quando eu descansei meu coração, eu falei, tá bom então Deus, eu já entrego tudo. Já não tinha mais nada mesmo, nem sapato eu tinha no pé, o meu sapato furado. Um dia eu cheguei na igreja, estava lá, quando eu fui ajoelhar assim, sozinho, né, na igreja, fui ajoelhar para orar, olhei meu sapato e falei, meu Deus, tá feio esse negócio. Aí eu falei assim, Deus, eu te conheço, eu estou te conhecendo, e eu não vou te pedir, porque o Senhor é o meu Pai, o Senhor sabe do que eu preciso, eu não vou te pedir. E dobrei meu joelho, e ali naquela graça, comecei a adorar a Deus, comecei a orar, e ali, cheio daquela presença, daquela unção, daquela, sabe, daquela paternidade de Deus, e aí o meu celular toca. Eu lá, ajoelhado no banco, celular aqui, na verdade não era um celular como esse, né? Se fosse, estava muito bom, sabe aqueles celularzinho Sony Ericsson? Não sei nem como recebia a mensagem, aquilo era aquelas mensagens, tocou, aí o meu amigo Douglas, que hoje é pastor em Potiguara, Daniel, vamos lá em registro comigo. Eu falei, mas fazer o que lá? Ah, eu estou fazendo uma campanha lá na casa de uma família, vamos lá comigo. Falei, beleza. Desliguei aqui, dobrei novamente meu joelho para orar. Eu falei, e aí Senhor, o que o Senhor quer lá comigo? Aí o Senhor falou, eu vou suprir o teu sapato e eu quero te usar para levar uma palavra lá diretiva para aquela família. Falei, então bora. Fui em casa, tal, encontrei o Douglas, fomos para a rodoviária. Não tinha R$1, ele pagando tudo. Fomos para outra cidade, chegamos lá na outra cidade, entramos na casa, aí chegamos lá na casa, já tinha um banquete, já eu falei, opa, o negócio é bom aqui. Aí o Douglas iniciou ali a reunião que ele estava fazendo, aquela campanha, tá? Aí ele falou, e aí Daniel, tem algo da parte de Deus para liberar? Eu falei, tenho. Aí comecei a liberar, Deus começou a me usar para falar com aquelas pessoas, não conhecia aquelas pessoas, e me usou tal, e só neguinho chorando e tal, e beleza. Aí acabamos aquilo dali, comemos, enchemos a barriguinha e fomos em direção à rodoviária. Aí indo em direção à rodoviária, o Douglas, Daniel, vamos passar ali na loja. E eu quietinho, não tinha falado nada para ele, vamos passar ali na loja. Aí fomos para a loja. Aí chegamos lá na loja tal. Ô mano, escolhe aí um presente que eu vou te dar. Aí nós estávamos no lado das camisas. Escolhe aí uma camisa aí que eu vou te dar. Aí eu comecei a olhar as camisas, mas dentro de mim, mas Senhor, eu preciso de um sapato. Aí o Douglas falou, se quiser também um sapato, pode levar. Aí eu fui lá, escolhi o sapato. Ele pagou, tal, saímos. Aí eu falei para ele, mano, foi assim que o Senhor falou comigo. Mas o que eu quero lhe dizer, aí passei esse processo, 3 anos, e eu ali orando, aí Deus começou a liberar palavras. Deus começou a liberar palavras, arruma as tuas malas que eu vou te enviar. Nunca tinha saído de Jacupiranga, arruma as tuas malas que eu vou te enviar. Arruma as tuas malas, e vinha um falava, vinha o outro falava, eu falei, mas como? O Senhor só fala, parece que não acontece nada. Aí o Senhor falou, você não está obedecendo? Ah, então tá bom, fui lá, arrumei um troquinho lá, fui lá, comprei 2 malas. De fato, fui lá, comprei 2 malas, cheguei em casa, arrumei todas as minhas roupas dentro da mala. A minha mãe falou, o que você está fazendo? Eu falei, não, eu só estou obedecendo a Deus. Deus mandou arrumar a mala, está aí arrumada. Arrumei as malas. E 1 mês passou, 2 meses passou, 3 meses passou, e as malas lá arrumadas. Eu tirava a roupa e colocava a roupa, tirava a roupa e colocava a roupa. Até que um dia eu estava orando, e Deus me visitou aquele dia com uma unção. Falei, Deus, já não aguento mais, o Senhor falou, já arrumei as malas, e veio uma unção muito forte dentro de mim. Eu falei, beleza, Deus, já recebi a tua resposta. Eu não sei o que é, mas eu sei que a tua resposta veio. E saí.
Aí eu fui ajudar um amigo meu em algo que ele precisava sair. Quando cheguei de volta, a minha mãe falou: você não sabe quem esteve aqui? Eu falei: sei quem esteve aqui. Veio na hora na minha mente, eu falei: sei quem esteve aqui, é o Fernando. Ela falou: é. E o Fernando era um dos obreiros lá da igreja que tinha vindo embora para Joinville há algum tempo. Ele tinha vindo embora para Joinville e já estava há algum tempo morando aqui. E na mesma hora veio ele na minha cabeça. Eu falei: sei quem esteve aqui. Aí, beleza. Eu falei: não, depois eu encontro com ele. Aí, mais tarde a gente se encontrou. E naquele momento o Espírito Santo já tinha falado no meu coração. Eu já tinha mostrado que o Fernando estava ali. Aí ele falou: e aí, mano, vamos embora para Joinville? Eu falei: mano, Deus me liberou uma palavra que vai me enviar. Minhas malas estão ali prontas, mas eu preciso da confirmação que é para lá. Beleza, aí ele veio embora, fez o convite, veio embora e eu continuei lá orando. Fiquei, eu acho que mais um mês e pouquinho orando. Aí um dia eu saindo da igreja, fui na casa de um amigo meu, chegando lá na casa desse amigo, tinha uma irmã, de novo, dessas do reteté lá. E ela não me conhecia, ela chegou, olhou para mim e começou: assim diz o Senhor, você vai para aquele lugar, Deus vai te enviar para lá, e lá vai acontecer isso na tua vida, lá Deus vai te levar para viajar, lá Deus vai te dar isso, lá Deus vai colocar a pessoa do teu lado, lá Deus vai... E começou a liberar aquilo na minha vida. Eu falei: beleza, então Deus, se é para lá, vamos embora. Só que eu não tinha nenhum real. Aí falei para o Fernando: ó, Fernando, Deus falou para mim ir para aí. Não, vem para cá, você mora aqui com a gente. Morava ele, a mãe dele, o padrasto dele, o sobrinho dele, a não sei quem dele, moravam uns trocentos dentro da casa, aqui no Parque Joinville. Aí eu não tinha dinheiro, aí eu falei com a minha irmã falou assim: não, eu arrumo o dinheiro da viagem. E eu vim com 2 bolsinhas, e só o dinheiro da passagem, talvez mais uns R$50. E eu vim para Joinville, cheguei aqui num domingo, debaixo de uma chuva, e eu fiquei bem em frente à igreja lá onde o Sandro conhece, lá a igreja do pastor Mário. Eu bati o olho naquela igreja e falei: aqui era quadrangular, eu era da quadrangular. Fiquei ali praticamente 15 anos. E eu sofri todos esses processos. Cheguei, arrumei o primeiro emprego, ganhava naquela época, eu acho que era R$500. E dava para tudo. Dava para ajudar a pagar o aluguel, dava para comprar o Rolon, o Presto Barba e o shampoo. Queridos, você vai ter que passar pelo processo. E aí a gente vai crescer no processo. E eu fiquei 1 ano praticamente nessa empresa. Antes de fechar 1 ano, nesse período, no meio desse ano, eu já comecei também a trabalhar aí numa lanchonete de um amigo da igreja que eu conheci. Então eu trabalhava das 5 às 1h30 na empresa e das 2 às 6 na lanchonete. E depois eu vinha, praticamente quase todos os dias tinha culto na igreja. E eu sempre estava ali no culto ministrando. E quando eu chegava em casa, era orando. Era trabalhando, orando, ministrando. Até que quase no final deste 1 ano, eu recebi uma proposta. Novamente, a proposta foi atrás de mim. Só que essa proposta aí não era como aquela outra. Aí eu orei e falei: e aí, Deus? E Deus falou: pode ir. Nessa proposta, eu ganhava ali seus entre R$1.000 naquela época. Eu estou falando isso de já mais de 12, 13 anos atrás. E essa nova proposta eu ia ganhar praticamente mais do que o dobro disso. E nessa outra proposta eu comecei a viajar, conheci toda Santa Catarina, todo o Paraná, Porto Alegre. Viajei de avião, da forma que Deus havia falado lá em Jacupiranga, que Ele ia me levar para viajar, conhecer. Por fim, eu quero acabar por aqui. Eu quero concluir o seguinte com você. A maturidade é esse processo de movimento e crescimento que nos faz frutíferos. Mas somente nós, podemos barrar esse processo. Querido, não importa se você está crescendo, eu repito isso, para baixo, para o lado, para cima.
O importante é que você esteja no processo. O importante é que o teu coração e a tua oração seja Espírito Santo. Se esse emprego não é mais para mim, pode tirar. Se esse carro não é mais para mim, pode tirar. Se esse lugar não é mais para mim, pode tirar. Senhor, o que eu não quero perder é o movimento que o Senhor me plantou. Nós não podemos nos agarrar às coisas. Assim, dessa empresa eu saí, trabalhei 4 anos nessa empresa, cheguei ali começar a ganhar mais de 5 mil reais, mas chegou na hora que eu não aguentava mais, eu falei, Deus, tchau para isso. Sofri alguns processos, depois novamente trabalhei na 1001, trabalhei 4 anos, na 1001 já ganhava mais de 6 mil reais, e o Espírito Santo falou, já não é mais esse lugar para você, e eu saí. O dia que eu ia sair da 1001, um dos diretores chamou eu e falou assim, e aí, você vai sair? Vou sair, mas o que você vai fazer? Ele falou assim, eu fiquei sabendo que você vai pregar, mas você sabe que não é fácil fazer isso daí. De onde que vai vir o teu sustento? De onde que vai vir o teu dinheiro? E eu ali dentro de mim, já está tomada a decisão. Porque no movimento você está crescendo, ainda que para baixo, porque se você sai de um salário de 6 para ganhar 0, aparentemente parece que você declinou. Mas não é, Deus está aprofundando as tuas raízes. Lá, quando eu larguei lá em Jacupiranga do negócio, e fiquei só orando e buscando a Deus, parecia que eu estava em declínio. Mas foi ali que eu mais me aprofundei, nas águas mais profundas que Deus tem. E às vezes eu sinto saudade deste lugar. Às vezes eu falo, Deus, eu queria voltar lá, onde passava 10, 15 horas contigo. Mas o Senhor fala para mim, não adianta você voltar lá, agora você já está em um outro lugar. Meu amado, nós precisamos quebrar. Porque quanto mais profundidade, mais desfrute da vida de Deus nós vamos ter. Deus te fez essa árvore saudável que dá os seus respectivos frutos. Agora Ele quer tirá-lo do invólucro e de fato fazer você crescer, prosperar no reino de Deus. Sabe, eu queria convidar todos vocês a vir aqui na frente para nós fazermos uma oração junto.